Tanta perseguição, ameaça de morte, a igreja se mobilizando. Gente, você tem uma ideia? Quando alguém pegou as 95 teses, quando as pessoas imprimiram as teses de Lutero, foi uma revolução na área da impressão. Olha, até então, nenhum documento tinha sido tão divulgado como esse. Lutero inaugura até, gente, uma nova fase na impressão do papel. Aí vai ser Gutenberg também, vai ser 1500 antes, mas a gente vai ficar com Lutero. As 95 teses, em 2 semanas, é espalhada por toda a Alemanha. Olha, aqui onde eu estou, elas passaram por aqui um dia. E depois, em 2 meses, a Europa inteira já conhecia as 95 teses de Lutero. Gente, isso deu uma preocupação para o Papa que vocês não queiram saber. O Papa quase morre do coração. Na dieta de Worms, Lutero vai se apresentar. Ele está indo na discussão, tentando explicar, defendendo as suas teses com tanta gente. Mas aparece aí um homem chamado Frederico o Sábio. Homem de Deus, gente. Ele que teve a ideia de sequestrar Lutero, porque ele sabia que o Papa desenvolvia paralelamente uma morte, um assassinato de Lutero. Já pensou? Ia morrer o pai da Reforma, o pai do protestantismo, Lutero, Martinho Lutero. O que acontece? Frederico manda alguns homens mascarados, que eles vão lá, sequestram Lutero e levam Lutero para o castelo de Wartburg. Wartburg é um castelo onde Lutero ficou lá muito tempo e aí ele teve tempo de escrever a Bíblia, de traduzir para o alemão a Bíblia, a Escritura Sagrada, grego, latim. E aí o povo começou a ter nas mãos a Bíblia. Foi aí que o povo começou a conhecer a verdade, que a Igreja Católica escondia e dominava os povos. Lutero lutou muito contra isso. Gente, uma vez Lutero mandou uma carta para um bispo, que era um grande homem que arrecadava fundos para indulgência. Essa carta convenceu o bispo e o homem não mais fez cobrança de indulgência. Veja como foi forte a vida de Lutero. Bom, nesse castelo de Wartburg, Lutero vai contrair um matrimônio. Uma certa vez, algumas freiras queriam escapar, de um convento. Eu não sei quantas freiras. A história fala entre 13, 14 freiras, mas uma freira estava lá. Lutero, para se garantir da perseguição, ele começou a usar umas roupas bem grandes, deixou a barba crescer e começou a se auto-chamar de George. Seria Jorge pra gente, Jorge, para que não fosse identificado. Nessa época toda, ele vai ajudar essas freiras a escaparem do convento. Então, o que acontece? Lutero conhece uma mulher chamada Catarina van Bora. É uma freira, Catarina van Bora. A gente brinca no português, Catarina, vambora. E aí, ela foi com ele. Mas, na verdade, era uma freira. Desse casamento, nasceram 6 filhos. Lutero casou no dia 3 de junho de 1525. 3 de junho de 1525, com Catarina van Bora. E nasceram 6 filhos desta união. Ele reformou até a Igreja Católica no sentido do celibato. Sem querer, querendo, Lutero também conseguiu reformar a igreja no sentido celibatário. E ficou aí uma prova que a família também é de Deus. Lutero é um homem que Deus chamou para fazer essas grandes conquistas. Gente, ele morre no dia 18 de fevereiro de 1546. Ele morre, gente, em Sleben, onde ele nasceu. Onde ele morreu, ele nasceu. E 2 médicos acompanharam a sua morte. Um atesta que foi insuficiência respiratória. O outro atesta que foi coração. Mas, na verdade, ele morreu. Lutero morreu, mas com ele não morreu a reforma. Morreu Lutero, mas não morreu a verdade. Morreu Lutero, mas não morreu as convicções de um homem que pôde hoje iluminar milhões de pessoas. Nós não estamos, de forma alguma, adorando Lutero, de forma alguma venerando Lutero. Nós estamos apenas dizendo que foi um grande homem e que Deus usou. Lutero, no dia 6 de março, ele foi para Wittenberg, disfarçado, gente, usando o nome de George,
com vestes, barba, ele foi disfarçado. A primeira oportunidade que ele teve, ele pregou lá em Wittenberg. Um monte de sermão, agitou tudo de novo e manteve firme a chama da reforma. Ele vai embora para a glória com Jesus, mas a reforma ficou. A Igreja Católica sentiu uma pequena rachadura na sua estrutura. Uma estrutura milenar, uma estrutura sacrossanta, uma estrutura que veio de séculos e séculos, tal como essa rocha que está aqui, ou essa que está aqui, é uma estrutura fenomenal da Igreja Católica. Lutero consegue, pela graça de Deus, fazer a primeira ruptura, primeira rachadura, e a igreja implode. Já depois da morte dele, o protestantismo tomou conta do mundo inteiro. E para você ter uma ideia, os morávios lá com Zinzendorf, a Morávia era uma região da Alemanha antigamente. Hoje está na República Tcheca. Ela existe ainda, a Morávia. Zinzendorf foi um conde e ele conseguiu trazer a chama do luteranismo. E interessante, eles eram pentecostais, eles eram envolvidos com o Espírito Santo, porque ficaram 100 anos orando sem parar. Foi no dia 24 de maio de 1738 que John Wesley, lendo o prefácio de Lutero aos Romanos, sentiu o coração abrasado. E aí, meu irmão, nasceu a chama do metodismo. Tudo isso influência do pai da reforma, Lutero. Então veja, a reforma não parou por aí. Lutero foi, mas com ele não foi a reforma. Ela ficou, e Jesus ficou trabalhando para que ela se garantisse. Eu encerro nosso documentário lembrando a última parte do hino de Lutero. Sim que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos que perder fortunas, bem prazer, embora a vida vá, Jesus conosco está e dá-nos-á seu reino. Ele morre no castelo, cantando esta última canção. Nem o Papa, nem seus vassalos, nem a perseguição, nem o inferno inteiro pôde com esse homem. Ele foi um grande homem de Deus e trouxe a reforma para o nosso dia a dia. Eu espero que seu coração também seja reformado hoje e você repense, reflita na sua vida espiritual, em quem você é, se vale a pena continuar do modo como você está. Vem se juntar à reforma, vem ser um homem que protesta, uma mulher que protesta, uma pessoa que não se conforma, mas quer ver as coisas de Deus sérias, absolutas e bíblicas. Deus abençoe. Eliseu Gomes, nos passos da igreja, na Alemanha, nos caminhos de Lutero.
abençoe e não hesite em falar conosco. O nosso e-mail é impactandogerações@yahoo.com. Nosso website é www.eliseugomes.org. E o nosso telefone é fácil, 011 2304 0770. Bem-vindo ao Ministério Impactando Gerações, levando alegria, vida e esperança a milhares de pessoas. A documentação, os papéis, a famosa... A famosa... 23 ou 24 de maio? Você recebeu o coração abraçado? 24 de maio. Então fala só 24 de maio. Caramba. Mas pode falar só assim, 24 de maio, depois pega e... Entendeu? Tá. Entendeu ou não? Tinha um cão. Quer fazer uma aí? Eu posso ter ficado um pouquinho Ao longe, entrar por essa porta, entraremos na história. Vem comigo, nos passos da igreja na Alemanha. Ok, vai lá, vamos lá. A boa, boa, boa. Ao entrar por essa porta, entraremos na história. Vem comigo, nos passos da igreja na Alemanha, a senda da reforma. Não. Aí entra a parte da... A boa, da porta. 1, 2, 3. Agora? Agora. Castelo Forte é o nosso Deus. Estudou em Magdeburg e também estudou em Echner. 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 Depois Lutero, aos 17 anos, ele vai para a Universidade de Erfurt. Em 1501, Lutero, na Universidade de Filósofo. E aí Lutero, então... Ouviu um bip aí? Quer voltar? Eu volto. Foi? Ó, esse bloco é sem corte, tá? Lutero. 1, 2, 3. A boa. Pronto. Em 1512, Lutero, ele vai... Esqueci, peraí. Ele recebeu dois, foi isso mesmo. E o Lutero, a boa. 1, 2, 3. Com seu poder defende os seus em todo o transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. É isso, perdi. Em 1515, Lutero... Foi o sino. Em 1515, Lutero recebe um sinal. O sino toca e anuncia que mais um vigário está pronto para pastorear. Em 1515, Lutero então torna-se vigário e vai cuidar de 11 monastérios. Bom, vai aparecer um homem agora no Senado. Você está ouvindo o sino? O sino está tocando. Para aí, Márcio, você está aí.